Fala criançada, aqui é o professor Aldo com mais um exercício de vestibular. Se você gostar, não esquece de curtir e compartilhar com seus colegas de classe para todo mundo se dar bem na matemática, beleza? Então vamos fazer exercício e bom estudo a todos. E aí criançada, tudo bem? Professor Aldo aqui para fazer com vocês a resolução do vestibular 2022 da UFMS, beleza? A gente vai fazer todas as questões. Esse vai ser um vídeo diferente no canal, vai ter todas as resoluções no mesmo exercício, mas eu vou deixar ali na linha da reprodução do vídeo, separadinho o espaço de cada questão. Então se você precisa da questão 17, se você precisa da questão 20, vai direto lá no espacinho que você precisa, tá ali embaixo, vai estar separadinho, bonitinho para vocês, beleza? Não esquece de curtir o vídeo, pessoal, e compartilhar com o pessoal que está estudando, ok? Para poder fortalecer o canal aí e ajudar o nosso trabalho, certo? Põe aí nos comentários o que vocês acharem que tá legal, o que vocês acharem que tá ruim. Vou mostrar a resolução que eu fiz para vocês. Tem um exercício aí que eu fiz esse vestibular, tá? Eu fui lá fazer o vestibular no dia de aplicação. Então eu fiz a prova que nem vocês fizeram. E teve um exercício que eu errei por uma falta de atenção, porque eu estava nervoso lá com a redação, que faz um tempão que eu não faço redação. Acabei perdendo tempo na redação. Quando fui para a prova de matemática, eu acabei querendo fazer um pouco rápido e me equivoquei nos exercícios. Olha só para mostrar para vocês que o nervosismo faz parte aí da equação aí quando a gente vai fazer a prova, beleza? Mas a resolução aqui vai estar tudo certinho e qualquer comentário é só botar aí, beleza? Boa resolução para vocês, vamos nessa. Vamos começar pela questão 16 aqui. A despesa mensal de uma família foi de R$ 6.240 durante os primeiros 3 meses. 6.780 durante os próximos 4 meses, 7.236 durante os últimos 5 meses. Se a economia total durante o ano foi de R$ 7.080, qual foi a renda média mensal da família? Esse exercício, pessoal, muito ruim esses números e muito ruim essa palavra, ó, se a economia total durante o ano. O que quer dizer aqui esse enunciado? Funciona assim, a família ela gastou R$ 6.240 durante 3 meses. Ela gastou também R$ 6.780 durante 4 meses. Então, vezes 4. E ela gastou 7.236 por 5 meses. Só que ela não gastou todo o dinheiro. Cada mês que passava, ela economizava um pouquinho. Durante o ano, o total que ela economizou foi R$ 7.080. É isso que o enunciado quer dizer, entendeu? Durante o ano, quando essa família gastava R$ 6.240 no mês, ela não gastava todo o dinheiro dela, sobrava um pouquinho. Então essa economia total durante o ano, deu para entender, a gente consegue entender o exercício, mas não é o melhor jeito de escrever, não precisa escrever assim, sei lá, poderia escrever, se a cada mês a família economizava parte da sua renda, e no total, entendeu? Economizou tudo, porque economia é uma palavra que tem outras conotações, né? A economia total, sei lá. Deu para entender, não estou falando que a questão é ambígua, não cabe recurso, mas, não sei, faltou um pouquinho de explicação para ficar mais claro. Mas o lance é esse. Todo esse total vai ser o que a família ganhou durante o ano. Então ele quer que pega e divide por 12, porque ele quer a renda média mensal da família durante aquele ano. E, bom, esse exercício é chato porque tem esse monte de número chato aí. Mas é só fazer as contas. 6.240 vezes 3 vai dar 18.720. Tem que ter paciência e fazer essas continhas, viu? Eu sei que na prova dá trabalho, porque está com pressa, mas tem que fazer a conta, não tem jeito não. 6.780 vezes 4 dá 27.120, 7.236 vezes 5, 36.180, mais os 7.080. Tudo isso dividido por 12. Professor, qual que é o jeito aí, professor, para a gente fazer essa conta super rápido? Meu querido, não tem jeito para você fazer a conta rápida, não. 12.720 mais 27.120 mais 36.180 mais 7.080. Oi, professor, você está fazendo essa conta aí na calculadora? Bom, eu estou fazendo a conta na calculadora, mas na hora da prova eu fiz a conta na mão. Agora reparem, quando eu somei tudo isso daqui na hora da prova, ficou um númerozinho assim, ó. Assim, eu quero dizer que ele termina em 00, né? 89.100 é um número relativamente redondo. Isso quer dizer o quê? Que quando fizer essa divisão, não vai demorar tanto, entendeu? Aí eu peguei e fiz a divisão, 89.100 dividido por 12. Eu fiquei feliz quando eu somei tudo e ficou 89.100. Eu fiquei feliz, eu vi que a conta não ia ser tão feia. Aí 89 dividido por 12 aqui é 7 vezes, vai dar 84.
Aí, viu? Aí sobra 5, abaixo 1, 51 por 12 dá 4 vezes, dá 48. Opa, deixa eu pôr aqui, né? 7 vezes. 4 vezes. Ó, tá vendo aqui as alternativas, ó? Já tá caminhando para E. A gente fica na dúvida, né? Mas a gente continua... a gente sabe que provavelmente vai ser um 2. Depois a gente fica de olho, né? Pra marcar. Eu não marquei ainda. Eu não marquei aqui no 74. Porque eu fico com medo de eu ter errado alguma coisinha, né? Como eu errei em um exercício, né? Aqui sobra 3. Abaixo 0. Aí, 12 vezes 2. Ó, parece que vai dar certo. 24 mesmo. Então, vai dar a letra E. Vai dar 7.425. Certo? Então, exercício de média aí. Só que você tem que fazer essa soma com esses números horrorosos. Bom, são só 15 questões. Não são todas que têm esses números feios para a gente fazer conta. Mas toma tempo, né? Então, você tem que ter sangue frio. Tem que ter sangue frio, porque senão no meio desse monte de conta você erra alguma coisa, beleza? Então, é isso aí, letra E. Ok, pessoal? Questão fácil. Na minha opinião, é uma questão fácil. Na prova você tem que trabalhar esses números aí, porque são feios, mas no que diz respeito ao raciocínio, é uma questão simples. Só chegar no final aqui e dividir por 12, beleza? Vamos para a questão 17 aqui, então. Em uma classe de 32 alunos, 16 alunos estudam inglês, 12 francês, 7 não estudam inglês e nem francês. Ah, existe de conjunto, ó. Qual é a proporção de alunos que estudam francês e inglês em relação aos que não estudam nenhum dos dois? Ó, qual é a proporção de alunos que estudam? Ele quer francês mais inglês, francês e inglês, quem estuda francês e inglês, sobre quem não estuda nada. Ele quer essa proporção. Quem não estuda nada, ele falou, né? 7 alunos não estudam inglês nem francês. Então, ele quer quem estuda francês e inglês sobre 7. É isso que ele quer. Ó, professor, a gente já marca alguém sobre 7. Mas é todo mundo sobre 7, né? Então, o professor foi esperto aqui no enunciado. Deixou tudo sobre 7. Pessoal, exercício de conjuntinho. Lembra do diagrama? Vamos fazer um diagrama aqui para o francês. Vamos fazer um diagrama aqui para o inglês. E vamos colocar as informações. Ó, 32 alunos. Então, o total tá 32 alunos. Beleza. Tem que dar 32 no total. 16 alunos estudam inglês, então aqui no inglês tem que ter 16. Só que eu não sei quantos tem aqui e aqui. Aqui, pessoal, é quem estuda só inglês, aqui estuda inglês e francês, e aqui estuda só francês. Esse 16, eu não sei se tem 1 e 15, se é 8 e 8, entendeu? Eu não sei, então não dá para pôr. 12 estudam francês, vamos pôr 12 aqui, excelente. 7 não estudam nada, 7 fica aqui fora. 7 não estuda nada, nem inglês nem francês. Tá. É só isso que a gente precisa, pessoal. Sabe por quê? Vou mostrar por quê. Se o total tem que dar 32, mas aqui fora tem 7, quantos alunos estudam alguma coisa? 32 menos 7 vai dar 25. Excelente. Então, francês mais inglês tem que dar 25. Presta atenção na ideia aqui que eu vou passar agora. Francês mais inglês tem que dar 25, porque a gente fez 32 menos o 7 aqui de fora. Só que, gurizada, 12 com 16 não dá 25. 12 com 16 dá 28. Mas como que vai dar 28 se tem que dar 25? Muito simples. 3 alunos você está contando 2 vezes, porque esses 3 alunos estão aqui na interseção. Sacaram? Essa ideia é tranquila. Você vê o total que tinha que dar. Mas somando os números, não vai dar esse total que tinha que dar. Vai dar mais. Por que vai dar mais? Porque tem gente repetida aqui no meio. Quando você vê todo mundo que estuda inglês e vê todo mundo que estuda francês, tem alguns que você conta 2 vezes, por isso que passou. E como passou 3, é porque ali no meio tem 3. Então é isso, exercício resolvido. Porque se aqui no meio é 3, aqui é 13, porque é 16 menos 3, né? Tem que dar 16. Aqui é 9, e a pergunta dele é francês e inglês sobre 7. Francês e inglês é 3. Então é 3, quem estuda francês e inglês, sobre 7. Essa é a proporção. Letra A. Sacaram? Exercício tranquilo de conjunto, só tinha que saber essa noção. E se você não fez um exercício desse, ter essa noção na hora é complicado. Quando você soma tudo, você vai ter mais do que deveria, porque você está contando a interseção 2 vezes. Aí é só você ir lá e marcar na interseção. Se é um exercício de 3 diagramas, essa ideia é um pouco mais complicada, porque quando você soma tudo, você está contando esse cara, esse cara, esse cara e esse cara. Então é um pouco mais complicado de fazer assim, não tem muito exercício desse tipo. Agora, quando é 2 diagramas, ele costuma fazer isso. Ele só fala quanto que tem no francês, quanto tem no inglês, e o total é 25, não fala mais nada. Por quê? Porque o total vai passar 3, se você tomar 16 com 12, vai passar 3. Aí esse 3 está na interseção, beleza? Exercício tranquilo de conjunto, só fazer o diagrama e fazer. Você tem que ter feito algum desse, não é um exercício raro, você tem que ter feito algum desse durante seus estudos aí, beleza?
Tranquilo exercício. Médio, para mim é um exercício médio, porque essa ideia de somar, como eu disse, se você não fez um exercício desse, tirar essa ideia na hora ali é complicado. Então, realmente, não é um exercício fácil, é um exercício médio, na minha opinião, porque essa ideia você tem que ter a experiência para fazer, entendeu? Saber conjunto, saber fazer o diagrama não é o suficiente. Se você não fez um exercício desse, você não consegue tirar na hora, ok? Então, médio o exercício aí, mas tranquilo de fazer. Vamos para o 18. Para medir a altura da estátua do Cristo Redentor em Três Lagoas, uma pessoa a uma distância de 20 metros da estátua observa o topo sobre o ângulo θ. Então, a pessoa está a 20 metros da estátua, ela vê sobre o ângulo θ, beleza. Observa o topo do ângulo θ, caminhando em direção à estátua. Quando o observador chega a 5 metros da estátua, ela observa o topo sobre um ângulo de 2θ. Desprezando a altura do pedestre, a altura da estátua em metros. Tá. Pessoal, aqui é 2θ e aqui é θ. Eu tenho aqui os triângulos retângulos. E nos triângulos retângulos eu tenho o cateto adjacente ao θ, eu tenho o cateto adjacente ao 2θ e eu tenho o cateto oposto, que é a altura que eu quero descobrir. Então tudo gira em torno de cateto oposto e cateto adjacente. Cateto oposto e cateto adjacente é tangente. Como eu tenho tangente de θ e tangente de 2θ, eu vou usar a fórmula da tangente de 2θ. Para quem não lembra, tangente de 2θ é tangente de arco duplo aí. Tangente de 2θ é 2 tangente de θ sobre 1 menos tangente ao quadrado de θ. Essa é a fórmula de tangente de 2θ. Beleza? Ela vem da fórmula de tangente de A mais B. Eu não sei se vocês conhecem a fórmula, mas a tangente de A mais B é assim. Tangente de A, tangente de B, sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Aí tem uma frasezinha que eu gosto de usar, que os professores gostam de usar, não fui eu que inventei, mas o pessoal gosta de usar para guardar essa fórmula aqui, tangente de A mais B. Tem gente que ama, tem gente que beija, tem gente que ama e beija. É um jeito, uma frase que é engraçada, né? E ajuda você a decorar a fórmula. Tem gente que ama, tem gente que beija, tem gente que ama e beija. O sinal tangente de A mais B é o mesmo aqui em cima e aqui embaixo a gente troca. Eu sei que é muito detalhezinho para guardar, mas é o jeito que a gente usa para decorar essa fórmula aqui. A tangente de 2θ, seria tipo tangente de 2A, é quando não é A mais B, é tipo A mais A, entendeu? Aí fica tangente de A mais tangente de A, aqui ó, tangente de 2A, sacou? Tangente de A vezes tangente de A, tangente ao quadrado. Então eu não decorei essa fórmula, é isso que eu estou querendo falar para vocês. Eu não decorei a fórmula de tangente de 2θ. Toda vez que eu vou fazer um exercício, no dia da prova, quando eu fui fazer esse exercício, eu lembrei, tem gente que ama, tem gente que beija, tem gente que ama e beija, e em vez de A e B eu botei A, e eu lembrei da fórmula, entendeu? É assim que eu faço para lembrar das fórmulas. Eu não sou um robô também que tenho tudo guardado no cérebro aqui. E outra, se eu não usar também, eu não decoro, viu, pessoal? Por isso que tem que estudar, fazer exercício, para estar guardando sempre as fórmulas. Muito bem. Então é só fazer a fórmula, sabe por quê? Porque tangente de θ a gente tem, tangente de θ é o cateto oposto sobre o adjacente, é h sobre 20. E tangente de 2θ a gente também tem. Tangente de 2θ é h sobre 5, cateto oposto sobre adjacente. Daí, é só colocar essas informações na fórmula que a gente vai achar o h, porque o h vai aparecer lá. Então, tangente de 2θ vai ser o que a gente pôs ali, né? Tangente de 2θ, não é 20 não, é 2θ. h sobre 5 é igual a 2 vezes o h sobre 20 sobre 1 menos tangente ao quadrado de θ. Então, h ao quadrado sobre 400. E sem medo, gurizada, vamos lá. h sobre 5 é igual a h sobre 10 sobre 400, fazer MMC aqui, menos h quadrado, sobre 400. Muito bem, vamos lá. h sobre 5 é igual a h sobre 10 vezes 400, repete a fração de baixo, certo? 400 menos h quadrado. Esse vezes aqui, tá tranquilo, eu vou cortar esse h com esse h, vou cortar esse zero com esse daqui, então fica 1 sobre 5 igual a 40 sobre 400 menos h quadrado. Multiplicando cruzado, a gente vai ficar com 400 menos h quadrado igual a 200. Passo o h quadrado para o outro lado, passo 200 para cá. 200 igual a h quadrado. Tira a raiz dos dois lados. Esse raiz de 200 você pode fatorar, vai dar 10 raiz de 2. Esse é o nosso h. Letra B, beleza? Exercício tranquilo, para mim é um exercício médio, mas é um exercício tranquilo se você souber a fórmula. Se você não souber a fórmula, a gente trava mesmo, tá? É complicado. Mas eu espero que tenha ficado claro.
Só você saber a fórmula de trigonometria. Trigonometria é para decorar fórmula, infelizmente. Você tem que ter elas na parede para decorar, para estar sempre olhando para decorar elas, porque é complicado, certo? Senão a gente esquece na hora da prova, beleza? Mas exercício tranquilo, mas para mim é médio por causa disso. Se você não souber a fórmula, você não sai dele, ok? Espero que tenha ficado claro aí. Vamos para o próximo. Vamos fazer agora a questão 19, pessoal. Vamos lá. Seja A, B e C uma progressão geométrica de números reais. Suponha que A mais B mais C igual a 26 e A quadrado mais B quadrado mais C quadrado igual a 364. Nessas condições, qual o valor de B? Pessoal, esse era bem difícil, viu? Esse aqui me tomou um tempão e eu vou fazer com vocês aqui, né? Vou fazer direto, mas é o tipo de exercício que eu pulei. Eu desenvolvi ele um pouco, desenrolei o comecinho aqui que eu vou mostrar para vocês e eu parei. Fui para os outros porque tinha alguma coisa escondida aí que eu não conseguia achar, eu não queria perder tempo, fui para os outros. Quando eu voltei eu consegui, mas é difícil, não é fácil não. Então vamos lá. Primeiro ele disse que A, B e C é uma progressão geométrica, e aí ele dá essas duas relações aqui. Já que A, B e C é uma progressão geométrica, vamos escrever ela aqui então. Então a progressão geométrica tem o primeiro termo, que vai ser o nosso A, tem o segundo termo, que é o B, mas eu não vou escrever B, né? Vamos usar a mesma letra, então vou escrever A vezes a razão, certo, pessoal? Porque uma progressão geométrica tem a razão, né? Então é melhor eu usar A e AQ do que ABC. E o terceiro termo vai ser o C, que eu vou chamar de A vezes Q quadrado, né? Que é A vezes a razão, ok? Vamos chamar assim. Se ficar ruim, a gente chama de outro jeito. Ah, professor, vamos usar ABC. Não, ABC são 3 letras, aqui eu só tenho 2. Agora vem a parte, assim, que se você não tem experiência, fica difícil de sacar o que tem que fazer. Aqui ele deu A mais B mais C igual a 26, e aqui ele deu A quadrado mais B quadrado mais C quadrado igual a 364. Cara, o que eu faço? Ele quer saber o valor de B. A gente precisa montar uma equação. Mas, professor, que equação que eu monto? Então, o fato de eu estar vendo que ele me deu A quadrado mais B quadrado mais C quadrado, me dá vontade de fazer isso aqui ao quadrado. Não sei se faz sentido para todo mundo, mas eu tenho vontade de elevar esses dois lados ao quadrado. Por quê, professor? Porque quando eu elevar isso aqui ao quadrado, vai aparecer isso daqui. Obviamente não é ficar isso aqui, eu não estou falando que é a mesma coisa, vocês vão ver o que vai acontecer. Mas elevar isso ao quadrado faz aparecer esses caras ao quadrado, e quando eles aparecem eu posso pôr 364 no lugar. Mas eu não vou simplesmente fazer magicamente isso, eu vou fazer A mais B mais C elevado ao quadrado igual a 26 ao quadrado. E esse A mais B mais C ao quadrado dá um trabalhinho. Você tem que fazer A mais B mais C ao quadrado, é A mais B mais C vezes A mais B mais C. Aí a gente tem que distribuir. A vezes A é A quadrado, A vezes B é o AB, A vezes C é o AC, aí o B vezes A é o AB de novo, B vezes B é B quadrado, B vezes C é BC, C vezes A é AC de novo, BC e C quadrado. Não importa que está pequenininho aqui não, já vou escrever maior. Então vai ficar A quadrado mais B quadrado mais C quadrado mais... Aí tem 2 ABs, 2 BCs e 2 ACs. Pode contar aí depois. 2AB mais 2BC mais 2AC. Tá vendo? Apareceu o A quadrado, B quadrado, C quadrado. Então é isso que eu vou pôr aqui. A quadrado mais B quadrado mais C quadrado mais 2AB mais 2BC mais 2AC é igual ao 26 ao quadrado, que é 676. Tá, mas o que me dá preocupação aqui é vocês entenderem por que eu fiz isso. Eu fiz isso porque ele me deu A mais B mais C e me deu A quadrado mais B quadrado mais C quadrado. Eu preciso de uma equação que envolva os dois. Então eu peguei esse cara e levei ao quadrado. Tá, agora é o seguinte. Ele quer isso. Beleza. Não, ele não quer isso, desculpa. Ele me deu isso. Então eu posso tirar esse A quadrado, B quadrado, C quadrado e colocar 364. Vamos pôr 364 mais. Esse 2 eu já vou pôr em evidência porque está em todo mundo. Espero que faça sentido. 2AB mais BC mais AC igual a 676. Professor, eu estou meio perdido. Onde é que você está indo com isso daí? Então, ele quer que a gente descubra o valor de B. Então, a gente tem que descobrir o valor de B. Então, o B está aqui, beleza. Só que isso aqui é meio esquisito, AB, BC, AC. É aqui que vai entrar o que eu fiz no começo.
Em vez de a gente chamar de ABC, vamos chamar de A, AQ e AQ quadrado. Vamos lembrar que ele deu para a gente que A mais B mais C é 26. Usando a nossa equaçãozinha aqui, ele deu que A mais AQ mais AQ quadrado é 26. Agora, em vez de escrever AB, BC e AC aqui, eu vou escrever do nosso jeito de PG, porque até agora, não sei se vocês perceberam, mas até agora eu não fiz ser uma PG, né? Eu estou fazendo isso daqui, essa conta toda que a gente fez aqui na outra página também, independente se é PG, se é PA, qualquer outra coisa. Eu ainda não inseri isso. Agora que eu vou inserir essa condição dele. Tem que ser uma PG. Eu vou inserir aqui agora e vamos ver o que vai acontecer. Esse 364 eu vou passar para o outro lado. Vai dar 2 vezes. O A é A mesmo. O B é nosso AQ. Mais o B, que é AQ, vezes AQ quadrado, que é o C. Mais A vezes AQ quadrado, que é o C. Igual. Aí esse 676 menos 364 dá 312. Olha que legal. Vou passar esse 2 dividindo. Tá. Aí vai ficar A quadrado Q mais A quadrado Q cubo mais A quadrado Q quadrado. E eu sei que não está bonito, mas não tem que ficar bonito, igual a 156. Tá. Só que ele deu isso aqui pra gente, ó. Será que eu não consigo fazer aparecer isso aqui ali? Consigo. Olha que legal. Dá para eu pôr o AQ em evidência, ó. Dá para eu tirar o A e o Q de cada um. AQ em evidência. Se eu tirar um AQ daqui, um A e um Q, fica só um A. Se eu tirar um A e um Q daqui, fica AQ quadrado. E se eu tirar um A e um Q daqui, fica um AQ, igual a 156. Só que isso aqui é justamente isso que estava aqui atrás. Eu quero mostrar para vocês que não dava para fazer isso sem ser PG. Porque A mais B mais C é 26. Mas eu não consigo pegar isso aqui, colocar alguma coisa em evidência e transformar ele em A mais B mais C. Eu não consigo pegar isso aqui, colocar alguma coisa em evidência e transformar em A mais B mais C. Para poder pôr o 26. Mas no momento que a gente finge que é uma PG, a gente transforma esse trambolho nesse trambolho, e aí eu consigo pôr alguma coisa em evidência, e o que sobra lá dentro é isso daqui. Portanto, é A mais B mais C. Eu sei que é esquisito essa transformação que a gente fez, mas o fato de ser PG proporciona isso pra gente. Então, na verdade, eu tirei o AQ, só que AQ é o que no final, pessoal? AQ é o próprio B. Olha que coincidência. O AQ que a gente pôs em evidência é o nosso B. Então, B vezes esse cara que é 26 é igual a 156. Pronto, apareceu o B. Nossa, professor, mas esse B apareceu do nada. Não é que ele apareceu do nada. Ele tinha que aparecer. O cara não pediu o B. Aí 156 dividido por 26 é 6. Ele não pediu o B porque é difícil ou porque ele é mais desafiador do que achar as outras letras. Ele pediu o B porque é o que dá para achar, entendeu? É o que dá para achar, é o B. Isso quer dizer que no meio da conta vai brotar o B lá na frente. Ele não pode pedir o A, ele não pode pedir o C, ele não deu razão. Às vezes até a gente consegue achar agora. Mas o fato dele pedir o B é porque é o B que brota no meio da conta aí, que apareceu aqui no nosso AQ, entendeu? Então é um exercício difícil, tá? É um exercício que exige experiência. Você olhar essa equação que ele deu, olhar essa e falar, peraí, eu acho que eu vou levar ao quadrado, porque vai aparecer esse A quadrado, B quadrado, C quadrado, eu vou poder pôr o 364 no lugar. Você tem que fazer aparecer essas informações que ele deu para você poder ir substituindo. Pô, professor, mas ele queria o B e o B brotou no meio da equação. Ah, e se ele pedisse o A? Você teria que achar primeiro o B para depois ir atrás do A. É o caminho que teria que seguir. Então não é fácil, tá? Vê de novo aí essa parte, se estiver confusa. Põe as dúvidas aí no comentário. Mas é isso. Tem que saber o que tem que fazer durante uma determinada parte do exercício. E foi por isso que eu pulei. Eu fiquei pensando, essa primeira parte aqui eu fiz, de chamar de PG, e eu fiquei pensando, eu não escrevi, esse foi meu erro. Fiquei pensando, cara, e se eu elevar ao quadrado, o que será que vai aparecer? Essa parte aqui, ó, de colocar em evidência para aparecer, eu não consegui chegar no pensamento, e eu não escrevia. E eu ficava pensando, mas e daí, eu vou fazer isso, e quando chegar nessa parte eu vou fazer o quê? Na minha cabeça só. E aí eu ficava enrolando, eu falei, quer saber, eu vou escrever esse negócio. Eu escrevi. Quando eu escrevi, eu enxerguei que dava para pôr em evidência. Então, é um erro aí que eu, principalmente, cometo muito quando estou fazendo exercício. Ficar pensando, tentando
calcular toda a trajetória do exercício e em vez de escrever. E aí eu travo na minha cabeça e falo, poxa, mas quando chegar nessa parte, não vai ter o que fazer. Vai ter o que fazer, só você escrever que você enxerga o que vai ter que fazer. Beleza? Vamos fazer o 20 agora. Sejam Z1, Z2, Z3, Z4 números complexos, tais que quando representados no plano complexo estão no primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, respectivamente. Beleza. Além disso, são os vértices de um quadrado de centro na origem e lados paralelos aos eixos. Tá. Se o quadrado tem lado 2, qual o valor de Z1 menos Z2 menos Z3 mais Z4? Bom, gente, você vai fazer o plano de Argand de Gauss com o eixo real e o eixo imaginário e obedecer as coisas que ele falou. Ele falou é um quadrado de centro na origem e lados paralelos aos eixos. Então, o quadrado tem que estar centrado na origem e os lados paralelos aos eixos. Você poderia fazer um quadrado assim, ó. Opa, tá feio aqui. Pá. Isso é um quadrado com centro na origem. Mas ele falou que os lados são paralelos, então, paralelos aos eixos. Então, o seu quadrado é assim. Tranquilo, certo? Finge que é um quadrado e finge que ele está bem centrado. Ele falou que o lado do quadrado é 2. Se o lado é 2, quer dizer que aqui é 1 e aqui é 1. Quer dizer que esses números aqui são bem fáceis de representar, na verdade. Ó. Esse aqui é o Z1. Ele é 1 na parte real e 1 na parte imaginária. 1 mais i. O Z2 é menos 1 mais i, certo? Porque ele está vindo para a esquerda aqui. Aqui é menos 1. O Z3 é menos 1 menos i. E o Z4 é 1 menos i. Né? Porque ele está para a direita, né? 1 e para baixo menos i. Aí é só fazer o que ele pediu. Exercício simples que você vai errar se você fizer rápido e errar sinal. Aqui é a parte difícil. Ó. Z1, 1 mais i, menos Z2, então menos o Z2, que é menos 1 mais i, menos o Z3, que é menos 1 menos i, mais o Z4, que é 1 menos i. Olha que confusão. Então, 1 mais i, mais 1 menos i, mais 1 mais i, mais 1 menos i. Aí, 1 mais 1 mais 1 mais 1 dá 4, i menos i corta, 4. Letra B. Sacou? Exercício aí de números complexos, deixa eu tirar aqui, com plano de Argand de Gauss, para você saber as coordenadas do número. Não precisava fazer módulo, não precisava fazer argumento, não precisava fazer nada. Tranquilo esse exercício. Só precisava decifrar essa parte aqui, né? São vértices de um quadrado de centro na origem, lados paralelos aos eixos, e o lado é 2. Então, era só fazer o desenho e marcar. Não é fácil, não. Eu botei médio aqui, na minha opinião, ele é médio porque tem esse joguinho de sinal aqui e tem bastante teoria que você tem que saber. Mas não é o exercício mais difícil que cai de número complexo. Poderia ser pior, beleza? Espero que tenha ficado claro aí. Vamos fazer o 21 agora, pessoal. A figura a seguir representa o gráfico da função y igual a f de x, definida no intervalo de menos 3 a 4. E uma função f elevado a n de x é definida pela função composta f de f de f de f de f de f de f, onde se aplica n vezes a função f. Para n igual a 2, tem-se f ao quadrado de x é f de x. Aqui ele só deu um exemplo. Então, é exercício de função composta, pessoal. Então, olha só. Com base nos dados da figura acima, qual o valor de f a quarta de 0? Então, ele quer f a quarta de 0. É função composta, pessoal. Vocês sabem. Todo mundo sabe função composta, é tranquilo. Tem exercício que é difícil, eu sei, mas esse não é. Ele simplesmente quer f de f de f de f de 0. São 4 vezes o f, entendeu? E o f está aqui. Então, é só achar o valor. Agora, assim, achar o valor no gráfico, eu sei que às vezes confunde vocês, mas, gente, é x e y, é só achar o valor no ponto. Quanto que é f de menos 1? F de menos 1 é só você ir até o gráfico, em direção ao gráfico, e ver que vai dar 3, entendeu? É só fazer, usar o gráfico para isso. Ah, professor, mas e aí, se ele pedir f de 1, como é que eu descubro? Não descobre. O gráfico ele não está pronto para você descobrir o f de 1. Só alguns, entendeu? Se fosse quadriculado, a gente até podia tentar achar, mas também não está quadriculado. Então fica tranquilo. Ele não quer que você faça nenhuma mágica. Quanto que é f de menos 3? Vai até o gráfico, é 1. Quanto que é f de 3? Esse aqui confunde bastante, pessoal. Quanto que é f de 3? Ué, vai até o gráfico. Ué, professor, mas não tem gráfico. Então, é porque o gráfico está passando bem no 3. f de 3 é 0, entendeu? Ele é a raiz. Ele é a raiz da função. O gráfico está passando no 3. Então, f de 3 é 0. f de 4 é menos 1. É só você ir em direção ao gráfico, para cima ou para baixo. Naquele x você descobre. Então, ele quer f de f de f de f de 0. Então, quanto que é f de 0?
Você vai lá no 0 e vai em direção ao gráfico. Reparem que nesse gráfico aqui, a bola está aberta. Para quem não lembra, essa bola aberta indica que o gráfico não está aqui. Ele começa depois. Então não está aqui. Então f de 0 tem que ir lá em cima na bola fechada. F de 0 é 4. Então 0 em direção ao gráfico vai dar 4. Então f de 0 é 4. Então esse cara é 4. Então fica f de 4. É isso. Agora vai fazer f de 4. Vai lá no 4. Quanto que é f de 4? É menos 1. Então, f de 4 é menos 1. Então, f de menos 1. Quanto que é f de menos 1? Vai lá no menos 1, vai em direção ao gráfico, é 3. Então, é f de 3. Aí é só ir no 3, que a gente já viu que ele é raiz, porque o gráfico passa bem em cima dele, que é 0. Então, vai dar 0. Letra A. Então, f de f. É simples, é um jeito esquisito aí dele indicar no enunciado. Ele poderia falar só que é uma função composta e pedir, né, f de f e tal. Mas ele quis botar esse texto esquisito aí. E a gente sabe que federal, passe, né, passe o FMS e o vestibular da FMS tem textos esquisitos. Então a gente tem que estar preparado para isso, beleza? Mas é um exercício tranquilo, relativamente tranquilo. Mas eu entendo, pessoal, olhar no gráfico é uma coisa que a gente faz pouco. Inclusive eu tenho que fazer mais isso em sala com os meus alunos, porque sempre que cai eles se confundem. Então o fato da gente ver pouco gráfico assim, encontrar o valor no gráfico, pode confundir. Por isso que eu até coloquei aqui médio, porque o enunciado é esquisitão, né? Ele poderia ter colocado só isso aqui 4 vezes, né? Mas ele quis explicar a anotação dele, o jeito de escrever dele aqui, esquisito. Mas espero que tenha ficado claro aí, o exercício é medião, dá para fazer, ok? Vamos fazer o 22. Um posto de combustível tem um tanque de forma cilíndrica, que está disposto horizontalmente. Se o raio da base mede 5 metros e seu comprimento mede 24 metros, qual é a altura máxima do combustível armazenado para que sua superfície seja 192 metros quadrados? Enunciado esquisitão, pessoal. Ó, ele tem um tanque na forma cilíndrica que está horizontalmente. Vamos desenhar. Se o raio da base é 5, beleza, o raio é 5. O raio da base é 5 e o comprimento é 24. Então vamos pôr aqui um 24 no comprimento dele. 24, pronto. 24 metros. Qual é a altura máxima do combustível armazenado para que a superfície seja de 192 metros quadrados? Qual é a altura máxima do combustível armazenado para que sua superfície seja de 192 metros quadrados? Eu sei que esse enunciado poderia confundir você. Eu vou te explicar aqui, se aparecer de novo na sua vida, você vai saber o que fazer. Mas realmente, sua superfície, a superfície do quê? Do combustível. Como assim a superfície do combustível? Então, o combustível está aqui, ó. Vamos colocar ele aqui, ó. Ele quer saber a altura do combustível para que a superfície que está aparecendo dele tenha 192 metros quadrados. A superfície do combustível é a parte do combustível que está aparecendo, esse retângulo que está aparecendo aqui em cima. Não é a forma arredondada dele aqui, para baixo aqui do tanque. É só o retângulozão. Então, nós temos esse retângulo aqui de combustível aparecendo olhando de cima agora, que tem 24 metros de comprimento. Se ele quer uma área de 192, é só você fazer, né? 192 dividido por 24 vai dar 8 metros. Então, essa parte aqui tem 8 metros, certo? Essa parte aqui, né, tem 8 metros. É isso que ele é por isso que ele deu 192, para a gente botar 8 metros aqui. Agora, esse exercício saiu de geometria espacial e virou um exercício de geometria plana. Ó. Pega essa parte aqui e traz para cá. Ó. Vai ser um círculo de raio 5 com a água aqui numa corda que mede 8. E o que ele quer saber, eu não sei onde pôr o 8 aqui, essa corda mede 8. O que ele quer saber é essa altura aqui. É isso que ele quer saber. Então a gente vai descobrir isso. É fácil. Quando você transforma nesse desenho aqui, fica fácil, porque a gente faz bastante exercício desse, pessoal. Você tem uma corda. Se você tem essa corda aqui, o desenho é simples. É só você fazer esse raio, que é 5, certo? Inclusive, vou tirar esse raio daqui. Esse raio aqui, que é 5. Essa distância aqui é um x, que a gente vai descobrir. E esse cara aqui é metade da corda, ou seja, é 4. Esse triângulo retângulo sempre vai aparecer. Você tem lá uma circunferência, você tem uma corda. Aí você faz a distância até a corda, faz o raio da circunferência
Então você tem a distância até a corda, metade da corda aqui, metade da corda, que ele sempre vai dar algum valor desse, e o raio. Então, ou ele vai dar corda e raio e pedir a distância, ou ele vai dar distância e raio e pedir o tamanho da corda, entendeu? Ele vai dar duas informações. Nesse nosso caso aqui do exercício, ele deu o raio, que é 5, ele deu a corda, que é 8, portanto aqui é 4, e ele quer esse H de baixo. Só que para a gente descobrir esse H de baixo, é só descobrir a distância aqui do centro até a corda. Então é só fazer Pitágoras, mas você faz Pitágoras, não sei se vocês estão percebendo, ele é pitagórico, você pode fazer aí. 5 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais x ao quadrado. O x vai dar 3. Pode fazer a continha aí que vai dar 3, porque é pitagórico, é 3, 4, 5 esse triângulo. Se aqui é 3 e nós sabemos que o raio é 5, isso aqui é 5, ó. Esse raio é 5. Então nossa distância aqui, nossa altura, que está sendo pedido desde o início, é 2. 2 metros. Olha aí. Exercício difícil, tá, também. Eu botei médio aí, porque na hora eu li essa sua superfície e eu entendi o que era. Só que quando fui falar com os meus alunos depois, quando a gente conversou, né, na internet, o pessoal tava com muita dificuldade nesse termo. Então, não sei, talvez seja mais difícil por causa desse enunciado, ele ter falado desse jeito, sua superfície. Na hora não me pareceu tão confuso, mas eu admito, é confuso mesmo. O pessoal falou pra mim e eles se confundiram bastante nesse tal de 192 aí. Mas é isso, ele é a área do líquido que está aparecendo, né? Apesar de ser cilíndrico, quando você coloca um líquido nele, a parte que fica a amostra do líquido é um retângulo e a gente descobre ali o tamanho da corda, que vale 8. É um exercício que é difícil, eu acho que é difícil, mas dá para fazer, espero que vocês tenham entendido aí. E tem essa parte de geometria plana aqui, que dava para desenrolar, porque a gente faz bastante isso aí, certo? Espero que tenha ficado claro aí o exercício para vocês, beleza, pessoal? Vamos fazer agora o exercício 23, pessoal. Vamos lá. Tá, esse aqui é aquele exercício sobre academia, tá? Então tem aqui alguns treinamentos, né? Esse burpees aqui, que eu vou chamar de B. Tem esse air squats aqui, que eu vou chamar de A. E esse sit-ups aqui, que eu vou chamar de S. Vocês vão entender como é que eu vou organizar as coisas. Mas eu não vou ficar falando o nome não, porque eu não sei falar esses nomes. Então, um determinado WOD, que é o treinamento que o cara vai fazer lá, está sendo executado sempre em duplas, por uma turma de atletas A, B e C. Então tem esses 3 atletas, A, B e C. Aqui ele começa a dar a lista das relações entre a quantidade de cada exercício que cada um fez. Então, foram executados 150 Bs no total aqui. Isso quer dizer que o A, o B e o C fizeram 150 Bs no total. Aí eu vou escrever assim, que a quantidade de Bs que o A fez, mais a quantidade de Bs, esse burpees aqui, né? De que o B fez, mais a quantidade de Bs que o C fez, tem que dar 150. Tá. Ah, professor, vai ter que fazer um sistema? Então, é um pouquinho mais simples que sistema, porque ele deu essa segunda dica aqui, olha que interessante. O A executou 10 a mais que o B e 20 a mais que o C, olha que legal. Então, o A fez 10 a mais que o B. Ele fez 10 a mais que os que o B fez. Assim, eu sei que é confuso essa parte, por isso você tem que ler agora com bastante atenção e se acostumar com o jeito de escrever, para na hora da prova você não perder tempo. Eu quero fazer uma relação entre os dois, entre o exercício B aqui que o A fez e que o B fez. Quero fazer uma relação. Eu preciso igualar essa relação. É lógico que eles não são iguais. Ele falou que o A fez 10 a mais que o B. Então quem fez mais? O A. Esse cara fez mais. Se eu preciso igualar, eu preciso botar 10 desse lado, sacou? Ó, e se você ler, ele fica exatamente nessa ordem, ó. Os burpees que o A fez são 10 a mais que o B, sacou? Eu gosto de escrever nessa ordem porque é exatamente a ordem do texto. E 20 a mais que o C. Então, o A fez 20 a mais que o C. Tá, com essas relações aí, eu consigo achar quanto cada um fez. Porque o A fez sei lá quanto, o B fez... É só passar o 10 para o outro lado, ó. O que o A fez menos 10 é o que o B fez. Então, é só passar o A para o outro lado para substituir aqui. Então, em vez de B, eu vou pôr que é o que o B fez, o que o A fez menos 10. E em vez de pôr o C, é só passar o 20 para o outro lado. É o que o A fez menos 20. Isso tem que dar 150. Olha que massa. Aí acabou. Aqui você já sabe desse exercício quanto cada um fez. Vai dar 3BA. Aí aqui vai dar menos 30. Passa para o outro lado, vai ficar 180. Então, quantos burpees? Não sei se estou falando certo, tá, pessoal? Me perdoe aí.
O A fez 60. Aí é só seguir a lógica aqui que você descobre os outros. O B fez 10 a menos, então é 50. E o C fez 20 a menos, então é 40. Então temos aqui a relação de cada um que fez desse exercício aqui, burpees. Agora, a gente já usou essas duas, né? Vamos para a terceira. Todos os atletas fizeram a mesma quantidade de air squats, sendo essa quantidade igual ao número de burpees do A. Então, esse exercício A tem a quantidade que o A fez, tem a quantidade que o B fez e tem a quantidade que o C fez. E ele diz que são todas iguais. E são todas iguais ao que a gente acabou de descobrir do A, que é 60. Então tudo dá 60. Beleza. Terceira linha feita. E agora, essas duas últimas linhas aqui você vai perceber que são iguais às duas primeiras, ó. O atleta C fez 10 sit-ups a mais que o A e 10 a menos que o B. E aqui embaixo ele fala o total. É a mesma coisa da primeira parte. Então vamos lá. Os sit-ups do A, do B e do C tem que dar 120. E aí ele dá a relação entre cada um. O C fez 10 a mais que o A. Então o C fez 10 a mais que o A e 10 a menos que o B. Então o C fez 10 a menos que o B. Então o que o B fez menos 10. Aí a gente vai fazer a mesma coisa que o azul ali em cima. Vamos lá. O A é o que o C fez menos 10, passa para o outro lado. Então o que o C fez menos 10, mais o B é o que o C fez mais 10, né? Que o 10 passa para esse lado, que fica mais 10. Mais 10, mais o que o C fez, tem que ser 120. Aí aqui esse 10 corta com esse 10, então fica 3 SC igual a 120, SC é igual a 40. Aí vamos lá, o A é o C fez 10 a mais que o A, então o A fez 30, ele fez 10 a menos que o B, então o B fez 50. Então nós temos aí o que cada um fez. E agora a gente só precisa analisar cada alternativa. E vocês vão ver aqui que eu marquei errado. Não é letra B, tá? Esse foi o exercício que eu errei na prova. Eu errei, cara, sabe por quê? Vou te falar onde que eu errei. Eu não fiz nessa ordem, tá? Na hora eu li, pensei, fiquei confuso. Fiquei confuso nessa parte aqui, você acredita? Que ele falou que os exercícios estão sendo executados sempre em dupla, espelhada, ou seja, dois atletas fazem exercício juntos e só contam uma repetição. Eu fiquei refletindo para ver se isso aqui fazia alguma diferença no exercício, porque é uma coisa muito específica. Então eles vão fazer juntos, então eles estão contando juntos. Então quando o A faz 60 e o B fez 50, eles fizeram juntos. Mas como que eles fizeram juntos, se tem uma quantidade diferente, então tem que combinar certinho, sabe? Não tem nada a ver isso com o exercício, mas eu fiquei refletindo um pouco sobre isso, perdi tempo. Aí, quando eu percebi que dava para fazer de boa, que nem eu fiz com vocês, eu comecei fazendo por aqui, daí eu fiz a do meio, daí eu acabei fazendo essa por último, e o meu erro foi o seguinte, ó, eu quero explicar bem meu erro aqui, porque pode acontecer com qualquer um. Quando eu terminei, não me organizei bonitinho desse jeito, foi falta de organização. Quando eu terminei, eu achei que o A era 60, não foi, gurizada? E com o A, eu fui achando cada um, correto? Só que do jeito que eu escrevi, eu me enganei no seguinte, quando eu achei o 60, eu pus ele no lugar do B. No jeito que eu tinha escrito, na minha organização na prova, eu acabei colocando no B e descobri os outros. E vocês acreditam que eu botei esse 60 no B, aí eu não lembro quanto que eu descobri no A, não lembro quanto que eu descobri pro C, só sei que essa daqui ficou tudo errado. Mas ficou errado de um jeito que quando eu somei todos fizeram a mesma quantidade de exercício. Vocês acreditam? Daí eu acabei marcando letra B, achando que eu acertei. E foi um erro de falta de atenção na hora, porque eu coloquei o 60, eu achei o cara certo, mas quando fui substituir para achar os outros, em vez de eu pôr no lugar certo, eu pus no lugar errado. Tem que ter atenção, pessoal. E eu estava com atenção, e eu sei que vocês estavam com atenção, mas é para mostrar que, mesmo tomando cuidado, muitas vezes você comete um erro simples, um erro pequeno, e isso faz você errar o exercício. E tinha na múltipla escolha, olha só que sacanagem. Se não tivesse na múltipla escolha, se eu tivesse feito um erro um pouco maior, vamos chamar assim, e tivesse dado números muito diferentes, e não tivesse na múltipla escolha, talvez eu revisasse e achasse meu erro. Mas esse tinha. Então, temos que nos preparar bem aí, fisicamente também para a prova. Muito bem, vamos só anotar aqui então que o A fez quantos exercícios? Ele fez 60, com 60, 120, com 30, 150. O A fez 150 exercícios no total, o B fez
50 com 60, 110, com 50, 160. 160 o B, e o C fez 40 com 60, 100, com 40, 140. Aí você vai analisar aqui. A soma é 930? Não, se eu somar isso aqui não dá 930. Fizeram a mesma quantidade? Não, eu errei. Quem fez mais execuções foi o C? Não, foi o B, que fez 160. Dá 300, 310, 320? Não, dá esses valores aqui. A maior diferença do número de execuções foi entre B e C? Foi, porque do B para o C tem 20 de diferença. Aqui tem 10 e aqui tem 10. Então a maior diferença é de B para C, que é 20. Então letra E, certo? É um exercício que é um pouco mais difícil por causa desse enunciado esquisito dele aí. Mas espero que tenha ficado claro o exercício. Quase sistema, né? Não chegamos a precisar fazer sistema, mas foi só se organizar que o exercício saiu facinho, beleza? Vamos para o próximo. Vamos fazer o 24. Para a composição da comissão de formatura de veterinário 2021, há 8 estudantes, sendo 5 homens e 3 mulheres. A comissão deverá ser composta por 6 estudantes. Então vamos lá. Tem que ter 6 estudantes. A comissão deverá ser composta por 6. Se 2 mulheres são de caráter obrigatório estar na comissão, o número de possibilidades para a comissão. Gente, se 2 mulheres são obrigatórias, alguns alunos se enganaram e colocaram 2 mulheres apenas. Mas não é isso. Se 2 mulheres são obrigatórias, quer dizer que pode ter mulher, deixa eu fazer assim, né? Mulher e homem, mas pode ter mais mulheres. Ele falou que tem 5 homens e 3 mulheres à disposição. Quer dizer que pode ter 3 mulheres. Ele não falou que é obrigado a ter apenas 2. Ele falou que 2 é obrigado a ter. Eu sei que parece que é pouca diferença na frase, mas a diferença é essa. Se ele fala que é obrigado a ter apenas 2 mulheres, somente 2 mulheres, era para fazer só essa conta. Mas como ele fala 2 são de caráter obrigatório estar na comissão e só, não fala mais nada, ele não está dizendo que você tem que ser só 2, pode ter 2 ou mais. E como só tem 3, a gente vai fazer o caso em que tem 2 mulheres e que tem 3 mulheres. Muito bem, eu tenho um total de 3 mulheres, então para escolher 2 eu preciso fazer combinação. Então tenho 3 opções para cá, 2 opções de mulheres para cá. Só que como é uma combinação, eu divido para cortar as repetições. É assim que eu faço. Você pode fazer por fórmula. Essa fórmula aqui é a combinação de 3, 2 a 2, vezes, aí aqui para os homens vai ser a combinação de 5, 4 a 4. Eu gosto de preencher, aqui eu tenho 4 opções para homens, aqui vai sobrar 3, aqui vai sobrar 2, não, desculpa, não é 4 não, é 5 aqui, ó. Sinto muito, eu tenho 5 opções para os homens, aqui eu tenho 4 homens para pôr aqui, de possibilidade, aqui tem 3, aqui eu tenho 2. E como eu tenho que cortar as repetições, eu corto por 4, 3, 2, 1, mas a conta vai dar a mesma. Vou cortar esse cara aqui, vou cortar esse, cortar esse, cortar esse, 3 e 5, 15. Então eu tenho 15 do primeiro caso, e agora eu tenho esse caso aqui. Eu tenho 3 mulheres para pôr aqui, 2, 1, e divido para cortar as repetições. Obviamente, né, se eu tenho 3 mulheres, eu vou escolher as 3, eu só tenho um jeito de fazer isso, né? Porque vai cortar tudo. E aqui eu tenho 5 possibilidades para escolher de homens aqui, 4, 3, aí eu vou cortar as repetições por 3, 2, 1. Vou cortar esse 3 com esse 3, esse 4 com esse 2, sobrar um 2, 5 com esse 2, 10. Como eu vou ter um total de 2 mulheres ou 3 mulheres, eu somo os dois. Então eu tenho um total de 25. 25 possibilidades para fazer aí. Beleza. Exercício fácil de análise combinatória, de combinação, né? Fácil porque ele não falou que fulano e ciclana não podem ficar juntas, que um casal tem que ficar junto. Ele não falou nada específico assim, que a gente tivesse que achar os casos daquele que ele falou e subtrair ou somar. Então foi bem simples o exercício, só fazer as 2 comissões, tranquilo. A única parte que confundiu os alunos, né, foi essa daqui que o pessoal achou que tinha que ser só o primeiro caso. E é lógico, né, o primeiro caso deu 15. Ah não, nem tem 15 para marcar, aí o pessoal ficou confuso. O primeiro aqui deu 15, né, mas não tinha 15 para marcar. Então, ó, o exercício bom, facinho. Você ia achar 15, ia tentar marcar, não ia achar e falar, o que eu estou errando? Esqueceu um caso. Beleza? Vamos para o próximo. Vamos fazer o 25 agora. No estudo das retas e das circunferências foi proposta a seguinte situação. Uma reta R passa pelo ponto 2,5 e é perpendicular à reta PQ. Tá, uma reta R, vou fazer aqui um esboço bem de qualquer jeito. Passa pelo ponto 2,5 e é perpendicular à reta PQ. Vamos pôr aqui o P, vamos pôr aqui o Q. E diz que é perpendicular, então aqui tem 90 graus. Que é o centro da circunferência.
que é o centro de uma circunferência. E P é o ponto 22. Beleza, P é o ponto 22. Está aqui. Assim é a equação da reta R. Ah, ele quer a equação da reta R. Bom, gente, eu vou fazer aqui o exercício, depois vocês vão entender, tá? Essas minhas anotações aqui da prova. Isso que é a foto da prova mesmo. Então não fica ligado nisso aqui agora, não. Assim é a equação da reta RE. Tá. Equação de reta, então, a gente precisa de fazer planilha, alinhar pontos, né? Se a gente tivesse 2 pontos da reta, mas a gente não tem 2 pontos da reta, a gente tem só esse ponto. Então a gente vai usar o coeficiente angular, porque se eu descobrir o coeficiente angular dessa reta PQ, que passa pelo PQ aqui, eu consigo descobrir o coeficiente angular da reta R, porque elas são perpendiculares. Tem uma regrinha, lembra? De retas perpendiculares, o coeficiente angular de cada uma. Aí eu vou usar a forma do nosso Yu-Yu Machicho lá. A relação fundamental da reta é y menos y0 é igual à equação fundamental da reta. Coeficiente angular x menos x0. Então é só achar o coeficiente angular do PQ e a gente faz o coeficiente angular do perpendicular. Só que para eu fazer o coeficiente angular do PQ, eu preciso de P e de Q. E Q é o centro dessa circunferência. Então vamos lembrar rapidinho aqui. Eu tenho x² mais y² menos 6x menos 8y igual a 0. Para quem não lembra, essa é a relação geral da reta, a equação geral da reta. E aonde que está o centro aqui? O centro está aqui e aqui. Esse menos 6, ele é menos 2 vezes o x do centro. E esse menos 8 é menos 2 vezes o y do centro. Isso é da teoria, da equação. Isso tem uma justificativa. Não vou fazer justificativa aqui, você pergunta para o seu professor depois, mas é tranquilo. É simples assim. É só pegar o menos 6 e dividir por menos 2. O x do centro é 3 e o y do centro é 4. Na prova é automático. Ele falou que o que é o centro? Eu olhei aqui, divide por menos 2, divide por menos 2, acabou. 3 e 4 aqui, ó, na hora. É 10 segundos. Certo, então o centro deixa eu tirar a circunferência daqui, aqui é 3 e 4. Agora eu preciso fazer o coeficiente angular. Para quem não lembra, o coeficiente angular, usando a própria equação da reta, né, só passar o x dividindo, é y menos y0 sobre o x menos x0. Esse é o coeficiente angular do PQ. Professor, faz diferença quem é y e quem é y0? Não, não faz diferença, mas faz diferença a ordem. Então, se eu fizer o 4 menos o 2 do y, certo? Estou fazendo o do Q menos o do P. Eu preciso fazer o x também, do Q menos o do P. Então, Q menos P, Q menos P. Eu não posso mudar essa ordem. Tanto faz a ordem que você for usar. Você pode fazer 2 menos 4 e 2 menos 3. Mas tem que fazer a mesma ordem no y e no x. Então, aqui é 3 menos 2. Então, M vai ser, deixa eu fazer uma separação aqui, 2 sobre 1, 2. Ótimo, meu coeficiente angular é 2. Para quem não lembra, quando as retas, esse é o coeficiente angular desse cara. 2 é a inclinação dessa reta. Eu quero a inclinação dessa para pôr no meu machicho aqui, no meu Yu-Yu Machicho aqui na minha equação geral da reta. Para quem não lembra, quando as retas são perpendiculares, o M de uma vezes o M da outra tem que dar menos 1. Então, esse 2 você põe aqui, você vai descobrir que o M da nossa reta R, você põe o 2 aqui, né? Passa dividindo, vai dar menos meio. Essa é a inclinação por elas serem perpendiculares. Por isso que ele deu essa dica aqui, ó. Não foi à toa, não. Então, pronto, acabou. Esse é o nosso ponto, esse é o nosso coeficiente angular. É só fazer agora nossa equação de reta. Deixa eu fazer aqui com outra cor. Y menos 5 é igual a menos meio. X menos 2. Estou usando o ponto aqui que ele deu. Beleza. Esse 2 eu vou passar para cá, vai ficar 2y menos 10. Esse menos 1 eu vou distribuir, vai ficar menos x mais 2. Eu vou passar tudo para a esquerda. 2y mais x vai passar subtraindo menos 12 igual a 0. Aí vamos ver se está desse jeito certinho. E está, letra D. Aí se não tivesse era porque ele mudou todos os sinais... Sabe? Ele pode mudar todos os sinais e colocar uma alternativa lá. Ele pode, sei lá, multiplicar todo mundo por 10, fica menos 20y menos 10x mais 120. Professor, mas por que ele multiplicaria tudo por 10? Porque ele quer te atrapalhar, entendeu? Ele não quer ser seu amigo, não. É comum exercícios desse jeito. Você chegou na resposta correta, mas não tem na múltipla escolha, porque ele pegou essa resposta correta e mexeu nela de algum jeito. Daí fica ruim. Mas a resposta certa é a letra D. Essa está certinho, beleza? Então, exercício de geometria analítica, exercício relativamente tranquilo.
A gente fez vários passos, tá? Eu acho que o exercício ele é médio por causa disso, porque ele tem vários passos, você não pega uma regra, aplica e acabou, então ele acaba ficando médio, mas não é difícil, gente. Reta perpendicular, equação geral da reta, são coisas que vocês têm que saber, não estou dizendo, né, como sempre. Eu sei que vocês têm muito conteúdo para saber, mas o exercício se enquadra no exercício médio. Você tem que saber fazer esse exercício, você não pode ter dúvida. Se você está com dúvida nesse exercício, se você não soube fazer esse exercício, você ficou perdidaço no exercício, é porque você está precisando estudar um pouco mais de geometria analítica, beleza? Eu entendo que às vezes o tempo é curto, mas é verdade, você tem que saber fazer exercício. Tem uns exercícios que são super difíceis, caramba, nem sabendo o conteúdo você ia conseguir. Você precisava tirar uma inspiração divina para conseguir fazer. Sim, existe esse, mas esse não, você tinha que conseguir, beleza? Vamos pro próximo. Vamos fazer o 26. Esse 26 não é fácil. É muito fácil. Mas ele também é muito chato. Vamos lá. Na tabela a seguir, a cotação do dólar de abertura e fechamento dos dias 29/9 a 29/10. Então, do dia 29/10 até o 29/9, você tem a abertura e fechamento do valor do dólar. Quando ele fala abertura e fechamento da cotação, ele quer dizer lá da bolsa, né? Da bolsa de valores, que abre e fala, ó, a cotação é essa, aí no final do dia fecha as transações lá, ó, agora a cotação é essa. Tá, beleza. Então tem toda essa lista de números aqui. Então, por incrível que pareça, o que ele quer é o seguinte: ao analisar essa tabela, a medida de dispersão denominada amplitude ao longo do período foi D. Então, medida de dispersão, vocês estudam algumas. Vocês estudam variância e desvio padrão. Mas eu não vou falar de variância e desvio padrão agora, porque ele falou que é a medida denominada amplitude. Ele quer que você calcule a amplitude desses dados. Gente, a amplitude é tipo a diferença entre o maior e o menor. Vocês aprendem isso em onda. Vocês têm a onda lá. Qual é a amplitude da onda? É a distância do menor ponto para o maior ponto. É esse tamanho aqui, essa é a amplitude da onda. Beleza. Então o que é para fazer aqui, professor? É para achar o maior e o menor. Achar o maior e o menor. Aí eu tô vendo aqui que tem um 5,6, deixa eu ver se tem algum 5,7, 5,7, 5,7. Não, não tem nenhum 5,7, então é 5,6 mesmo. Aí tem esse 5,64, 49, aí 5,649. Aí vamos procurar 646, 64, 64, 647, não, 649. 64, 64, 64, 64, procurando, 64 alguma coisa, 64 alguma coisa, não, não, não. 645, não, eu tô em 649 aqui. 64, 64, 64, 65, 653, aqui ó, já perdeu. 653, 658, foi esse aqui que eu circulei, né? Então esse é o maior, Deixa eu colocar máximo aqui, né? Máximo. Vê se tem mais. 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, não, é esse mesmo. Aí agora a gente acha o menor, então é 5,6584 menos o menor. Aí o menor 5,555, tudo é 5, né? Então 5,4, 5,3, tem um 5,3 aqui. 5,36. 5,3, 5,3, 5,3, 5,3, 5,3. 5, aqui ó, 5,369, 5,3614. Esse é o menor. Então esse é o mínimo, pronto. Esse era o desafio do exercício. Olha que exercício inteligente, né? Ele te dá uma lista com um monte de número horroroso. Ache o menor e o maior. Achei, pronto, tá aqui. 3, 6, 1, 4. Se você não sabe muita matemática, você não consegue fazer exercício, né? Isso mostra o quanto você estudou durante o ano todo, ó. Acha o número maior e o menor. Ah, valeu, obrigado. Eu não estou criticando esse exercício por ele ser fácil ou por ele pedir isso. Mas que jeito esquisito de pedir e que tabela esquisita, porque eu vi que os alunos ficaram na dúvida. Professor, mas eu tenho que fazer a amplitude na abertura, eu tenho que fazer a amplitude na tabela. Por que você, no fechamento, por que você não me dá uma tabela com uma coluna só, ou explica, deixa bem claro, ao longo do período de todos os dados, sabe? Por que você dá um exercício para o aluno que está estressado na hora, para ver se ele tem, sei lá, a presença de espírito para falar, não, abertura e fechamento, eu vou fingir que é uma coisa só, porque não vai... Eu vi gente fazendo a média dos dois, porque o cara quer amplitude, meu irmão, mas amplitude é o maior ou menor, mas esse aqui é o maior no fechamento, é diferente do maior na abertura, sabe? É desnecessário colocar essa dúvida nas cabeças do aluno, e se o guri sabe o que é amplitude? Não é esse o papel aqui, pessoal? Ver se você sabe o que é amplitude e sabe calcular? O guri sabe o que é amplitude, mas e aí?
E o resto das dúvidas? Aí ele acaba errando sabendo que é amplitude. Bom, é só fazer essa subtração, vai dar a letra B. 0,2970. E eu não vejo livro, aí pode ser ignorância minha, tá? Isso pode ser ignorância minha, os professores podem ajudar aí, mas eu não vejo um livro trazendo medida de dispersão e entre as medidas de dispersão tá lá variância, desvio padrão, e põe lá desvio médio, aí lá amplitude. A gente não vê amplitude como uma medida de dispersão. Ah, a gente deveria ver? Tudo bem, cara. Se a gente deve ver, vamos mudar os livros didáticos aí, vamos mudar as apostilas. Mas amplitude é um conceito que não entra em medida de dispersão. E, de novo, não estou dizendo que está errado, mas para que escrever desse jeito? Para que criar essa dúvida no enunciado? Fala, ó, analisa todos os dados aí e acha para mim amplitude. Pronto, acha amplitude pro cara. Bom, essa é a minha opinião. Espero ter ficado claro aí, vamos pro próximo. Vamos fazer o 27 agora, pessoal. O copo térmico Stanley é um copo que deve estar... Tá, beleza. Esse exercício aí é um que me fez suar também lá no dia da prova. Vamos lá. Ele fala que é aquele copinho bom para acampamento, que você usa para viajar, e ele deixa quente ou frio, trabalha sentado no sofá, ele fica parado também. Blá, 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 tá. Ele é feito de aço inox, é resistente, durável, fácil de limpar, pode parecer dupla, isolada. Aqui, ó. Por ter parede dupla, a vácuo, o copo mantém a bebida por até 4 horas, 15 horas, eu compro o termo técnico, tá temperado, desertado, nada disso serve para nada. Ele fala aqui as medidas, a capacidade dele, a medida da altura, a medida da base, a medida do topo. Aí aqui ele fala, considerando que igual a 3 e que o copo é um tronco de cone, qual o volume ocupado pelo copo? Primeira dúvida aqui, ele quer o volume ocupado pelo copo, ele não quer o volume do copo. Reparem que o volume que cabe dentro do copo, eu vou tentar explicar assim, ó. Vou fazer um desenho aqui rapidinho. O copo ele é assim, e ele tem uma parede interna para fazer a vedação térmica dele, e a água ele vai entrar aqui dentro. A capacidade do copo é essa, e está aqui, letra A, que não é. Mas o que ele está perguntando é o volume ocupado pelo copo, então a gente precisa usar as informações de fora, então vamos usar. Então, cone... 14,6 centímetros de altura, então ele tem aqui 14,6 centímetros. Reparem que a gente vai achar em centímetro cúbico, e aqui está em ml, então está tudo certo, está tudo tranquilo, não precisa alterar medida nenhuma. 6 centímetros é a base, então é 3 centímetros de raio, certo? 8,5 centímetros do topo, olha que sacanagem. O topo tem 8,5 centímetros, então o raio é 4,25. Olha que legal. Para que isso? Para ver se você sabe fazer conta com vírgula. Mas para que fazer tanta conta? É meia hora de exercício só por causa dessas contas chata. A capacidade aqui não serve para nada. Então, ótimo. Inútil, 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 inútil. Pegadinha aqui. Aí essa linha é importante. Inútil, 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 inútil. Pronto, só isso. Olha que exercício bonito. Ocupa espaço da sua prova, tempo de leitura, nada disso serve para porcaria nenhuma, é só fazer o volume desse cara aqui. Então vamos lá. Na hora da prova, pessoal, você ia fazer essas contas e elas iam crescer e ficar muito difícil por causa dos números com vírgula. Mas a conta é isso mesmo, tem que fazer isso mesmo, e esse era o desafio desse exercício, então vamos nessa. Volume de tronco, para quem não lembra, bom, volume de cone é área da base vezes altura sobre 3. Eu gosto de sempre lembrar disso, é área da base vezes altura sobre 3. Só que a área da base não pode ser porque tem duas bases aqui. Então, volume de tronco, vamos lembrar, é a área da basona mais a área da basinha mais a raiz quadrada da área da basona vezes a área da basinha vezes a altura sobre 3. Eu sei que você pode achar que essa fórmula é muito feia, mas não é não. Você consegue decorar. Então, vamos lá. O volume do tronco vai ser... O π, lembrando aqui, ele falou que é 3... Então, e as nossas áreas são círculos, então é sempre πr ao quadrado. Então, a área da basona é π vezes 4,25 ao quadrado, mais π vezes 3 ao quadrado, mais a raiz quadrada desses dois, mais nada, vezes a altura que é 14,6, tudo isso sobre 3. Isso aqui vai dar 4,25 ao quadrado vezes o π, que é 3, vai dar 54,1875, mais 3 ao quadrado vezes π, que é 3, vai dar 27, mais aqui
o π vezes π vai dar π ao quadrado, só que na raiz vai sair, então vai sair um 3 aqui. Esse 4,25 ao quadrado também corta com a raiz, sai. 4,25. Esse 3 ao quadrado também corta com a raiz, sai. Então fica 3 vezes 3 vezes 4,5, que dá 38,25 vezes 14,6 sobre 3. Daí é só fazer essa conta. Eu sei que a conta está enorme aqui, tá? Mas na hora da prova ela ficou maior ainda no papel. E a gente vai fazendo as contas na mão. E era esse o desafio do exercício. Não tem nada muito simples para ser feito aqui. Você tem que pegar e fazer a conta mesmo. Então, terminando a conta, o volume vai dar 581,2625 centímetros cúbicos, que é a mesma coisa que ml. Aí fica a letra B. Mas eu quero reparar aqui que não tem a palavra aproximadamente, tá? Então, durante o exercício, eu vi que os números iam piorando e as contas iam ficando cada vez maiores. E a palavra não estava escrita aproximadamente. E eu tô vendo que não vai dar conta exata. Mas eu fui indo. Aí uma hora deu 581,26. Aí eu marquei a letra B. 581. Mas é um exercício desonesto. É muito enunciado. Inútil. Eu não vejo problema nenhum em você pôr um enunciado, uma contextualização para treinar a sua interpretação. O exercício tem que ter isso mesmo, contextualiza e você tem que ler e interpretar o que está ali. Mas colocar ali uma linha de útil em um enunciado com 20 linhas, isso é desonesto, eu acho desonesto. 20 linhas inúteis, sem propósito nenhum, uma linha de informação importante aqui e o resto também sem nada. E contas desse tamanho, para você fazer numa prova que tem tempo, numa prova que você tem que fazer correndo, mas a gente tem que avaliar se o aluno consegue fazer conta com vírgula. Então põe, cara, uma conta com vírgula para ele fazer. Põe aí uma porcentagem, alguma coisa para ele fazer ali uma conta com vírgula e você vê se ele tem a aptidão para fazer conta com vírgula. Agora, para que colocar no exercício desse tamanho e não colocar a palavra aproximadamente? Põe a palavra aproximadamente, vai ser aproximadamente quanto? Põe aí. Aí o cara sabe que pode ser feio, o quão feio for o número que ele achar. Ele pode fazer raiz quadrada aproximada, ele pode fazer tudo. Você dá liberdade para o aluno começar a aproximar os números. E no final ele chega a alguma coisa próxima, ele vai lá e marca o valor mais próximo do que ele achou. Não tem problema nenhum também. Mas põe a palavra aproximado, né? Ajuda o cara. Vamos para o próximo. Vamos fazer o 28 agora. As raízes dessa função são os números de uma senha utilizada em um sistema de segurança. Assim, o valor da razão da soma pelo produto das raízes. Olha que exercício simples. É um exercício de polinômio, tá? Você tem aqui uma função do quarto grau. Aí você tem que lembrar que toda função, todo polinômio, não importa se ele tem x à quinta, x à sexta, não interessa de qual grau ele seja. Ele tem uma fórmula para a soma das raízes, que é x1 mais x2 mais x3 mais x4. E uma fórmula para o produto das raízes, que é x1 vezes x2 vezes x3 vezes x4. Um aluno desavisado vai achar que vai pensar que tem que encontrar as raízes aqui desse cara. Tem que encontrar, tem que achar os números que vão zerar esse... Não tem que resolver essa equação. Vou igualar a zero e achar. Não é isso. Porque ele quer a razão entre a soma pelo produto. Ele quer a soma pelo produto. Então a gente tem que usar a formulazinha. Mas qual que é a formulazinha? Vamos lembrar. Começando pelo cara do grau aqui, ó, esse é o coeficiente A, esse é o B, esse é o C, esse é o D e esse é o E. Aí a gente tem as formulazinhas de Girard. Para quem não lembra, são relações de Girard. É o que você tem que procurar no seu livro aí, se você quiser revisar o conteúdo. Menos B sobre A é sempre a primeira fórmula. Menos B sobre A, sempre a primeira fórmula. Aí você continua. Você coloca C sobre A, menos D sobre A e E sobre A. Tá vendo que vai alternando o sinal e passa por todas as letras? Se fosse de outro grau, se fosse do grau 7, do grau 8, e até a letra G, H, I, você continuava seguindo. Começa com menos B sobre A e vai. C sobre A, menos D sobre A, E sobre A, menos F sobre A, G sobre A e assim por diante. A primeira fórmula é sempre a soma das raízes. E a última é sempre produto. Pronto, acabou. Só isso que o exercício quer. Fácil. Então a soma das raízes é menos B sobre A. E o produto aqui, como é do quarto grau, é E sobre A. Então, ele quer a soma sobre o produto. Então vamos lá, menos B sobre A vai ser menos o menos 2 sobre o 4 sobre E sobre A, que é 1. 1 sobre 4. Pronto, acabou. Só fazer isso. Vai dar 2 quartos vezes 4 sobre 1, fatiou, dá 2.
Letra C de cachorro, certo? Exercício simples aí, só fazer uma soma e produto, relações de Girard, vão dar uma olhada aí nas formas, é tranquilo, tem um padrãozinho aí para seguir. Não é difícil, não importa se fosse do 5º grau, do 6º grau, é só fazer a soma e produto, dá facinho, beleza? Vamos pro próximo. Fazer agora o 29. A depreciação de um carro ocorre segundo essa expressão, y igual a v vezes a elevado a x, em que y é o valor do bem e x é o tempo que passou em anos com v e a constantes, tá? Se hoje o valor do carro é 200 mil e daqui 4 anos o valor será metade, logo daqui 8 anos... Gente, muito simples, né? Com esses valores aqui, ó, é fácil de fazer. Eu não vou fazer conta e montar a fórmula aqui não, tá? Com esses valores é tranquilo. Ah, professor, mas se fosse valor diferente? Não, mas aí isso aqui é função exponencial. É isso que você tem que perguntar para o seu professor. Função exponencial. Vai lá ver com ele como é que faz. Mas aqui é o seguinte. Se a cada 4 anos fica na metade, então custa 200 mil. Aí vai passar 4 anos. 4 anos. Vai ficar metade. E vai passar mais 4 anos, porque ele quer 8, né? Ele quer 8 anos. Então mais 4 anos. Vai ficar metade de novo. 50 mil. 10 segundos de exercício, hein? 10 segundos de exercício. Ah, professor, mas se fosse 7? Aí a gente tinha um trabalhar mais. Mas não é 7, é 8, então tem que fazer rapidão. Beleza? Espero que tenha ficado claro aí. Vamos pro próximo. E para acabar, vamos pro 30, né, pessoal? Vamos finalizar aí essa prova. Na figura a seguir, há 2 pentágonos regulares, um losango, um quadrado e um triângulo isósceles. Beleza. Se um dos lados do losango é 20 centímetros, seno de 18 é 0,36, então o valor do segmento AB. Aqui foi eu que fiz o risquinho, tá? Então a gente tinha esse triângulo aqui, que é equilátero, que ele falou, né? Não, isósceles ele falou. E ele falou que o lado do losango é 20, tá? Então se aqui é 20, aqui é 20. Losango, para quem não lembra, é o quadrilátero que tem todos os lados iguais. Então aqui também é 20, então aqui também é 20, então aqui também é 20, então aqui também é 20. Então no fim das contas, o que a gente tem é o seguinte. Ele quer saber a distância AB, então a gente vai ter esse triângulo aqui, ó. Então a gente vai ter um triângulo, ele quer saber esse tamanho, aqui é 20, aqui é 20 e aqui eu descobri que é 72. Não sei se vocês estão vendo aí, mas aqui é 90 graus, aqui é 90 graus, porque isso aqui é um quadrado. Isso aqui é um quadrado, é 90, 90. Aqui é 108, porque é um pentágono, e no pentágono o ângulo interno é 108 graus. Porque no pentágono tem que dar 540 graus, no total, né? A soma dos ângulos, aí você divide por 5, dá 108. E aqui, 90, 90, 108, falta aqui então 72. Então aqui é 72 graus. Professor, e daí que é 72 graus? Então, cara, aqui a gente tem que usar seno e cosseno. Mas como o triângulo não é retângulo, você não pode usar cateto oposto, cateto adjacente, porque não tem cateto. Porque o triângulo não é retângulo. Isso aqui é um exercício de lei do cosseno. Para quem não lembra, a formulazinha é essa aqui, ó. X ao quadrado, que é esse cara aqui, x ao quadrado, vai ser... Aí a gente usa os outros. 20 ao quadrado, mais 20 ao quadrado, menos 2 vezes 20 vezes 20, vezes cosseno do 72. Isso aqui é fórmula, tá? Esse 2 aqui é da fórmula, esse cosseno é da fórmula, aí esse x é o cara que está na frente do ângulo, aí esse 20, esse 20, esse 20, esse 20, esses lados aqui que estão formando o ângulo. Esse 2 é da fórmula. Então essa aí é a lei do cosseno, tá? É isso que a gente tem que fazer. Mas professor, tá bom, aqui a gente vai fazer um monte de conta, mas cosseno de 72 ele não deu, ele deu seno de 18, então ele deu seno de 18 e essa é a parte do exercício que vem da teoria, que a gente precisa lembrar. Não sei se vocês vão lembrar o que eu vou falar aqui, mas vamos tentar. Quanto que é seno de 60 graus? É raiz de 3 sobre 2. E quanto que é o cosseno de 30 graus? É raiz de 3 sobre 2. Não sei se vocês já se perguntaram isso, mas quando você aprende seno, cosseno e tangente de 30, 45, 60, tem alguns que são iguais. E tem um motivo para eles serem iguais. É que os ângulos são complementares. Complementares, quer dizer que eles formam 90 graus. Então vamos lá. Se você tem dois ângulos que formam 90 graus, se você tem dois ângulos complementares, a relação deles, essa relação entre eles existe. O seno de um é o cosseno do outro e vice-versa. Exemplo rápido aqui, 20 graus e 70 graus. Dá 90, não dá? Então eles são complementares. Então você pode ter certeza, eu não sei quanto vale, mas você pode ter certeza que o seno de 20 graus
vai ser a mesma coisa que o cosseno de 70. E vice-versa, o seno de 70 vai ser a mesma coisa que o cosseno de 20. Porque eles são complementares. Isso funciona para qualquer ângulo. Professor, o que isso tem a ver com o conteúdo? Então, cara, olha o que o exercício espera que você note. Ele espera que você descubra que aqui é 72, ele quer que você descubra que aqui é 72, e ele quer que você relacione, ó, 18 com 72 dá 90, meu irmão. 18 com 72 dá 90. Isso quer dizer que essa relação vai existir entre eles também. O seno de um vai ser o cosseno do outro. Então, seno de 18, que é 0,36, na verdade, é o que ele deu. Não, desculpa, o que a gente precisa aqui para a fórmula, na verdade, é o que ele deu, 0,36. Porque o cosseno de um é o seno do outro. É isso que eu quis dizer. Então, ele já deu o cosseno de 72. Não, professor, ele deu o seno de 18, ele não deu o cosseno de 72. Mas eles são iguais, porque 18 com 72 é 90 graus. Olha que doido. Então, fica x² igual 400 mais 400 menos, que vai dar 400 vezes 2, 800 vezes 0,36. Aqui vai ficar x² igual a 800 menos 800 vezes 0,36, dá 288. X² é igual a 8, que vai dar 512. Vamos fazer a raiz desse 512 aí e acabou o exercício. Você faz aí a fatoração. Você faz aí a fatoração, 512 por 2 dá 256, por 2 dá 128, por 2 dá 64, por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, daqui vai ser um 2, outro. Então vai ser 4, 2, vai ficar um lá dentro. Então x é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que saiu lá de dentro da raiz de 2. Isso é 16 raiz de 2 centímetros. Letra D. Então, isso é lei do cosseno. Tá? Lei do cosseno e essa relação de ângulos complementares. O seno de um é o cosseno do outro. Beleza? Pessoal, espero que tenha ficado claro aí os exercícios. Qualquer dúvida, vocês coloquem no comentário. Esse vídeo é diferente, como eu disse lá no começo. É um vídeo só, com todos os exercícios. Não sei se vai ficar melhor ou pior, estou mais testando aqui. Vamos ver se um vídeo só ajuda vocês. De novo, vou separar na timeline ali para vocês poderem ver certinho qual é o exercício que você quer. Mas é isso aí, espero que tenha ficado claro. Por favor, se inscreva aí no canal, compartilhe com os amigos. Eu sei que não é durante todo o ano que vocês acompanham aí, mas se você está vendo esse vídeo, se você já está no seu pique do estudo aí, você já está na reta final estudando para o FMS, para o passe, então compartilha e vamos fortalecer o canal aí para a galera poder se preparar junto, ok? Bom estudo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.